Olá, pessoal. Olha, você está no diário de uma gay, de uma jornalista marcial. Olha como eu tô. Parece que eu saí da guerra, tá, gente? Eu tô há 50 minutos na esteira, tá? Ai, já andei 3 quilômetros. Tô terminando, tá? Falta só 10 minutos. Tô terminando, tô me sentindo bem. Tô cansada, né? Tô assim, eu vim de uma guerra, tá? Bom, gente, faltam 10 minutos para terminar aqui na esteira. E eu tô falando, né, assim, para vocês, contando como é que é complicado, né? O meio cultural, o meio editorial, o meio do jornalismo, como é, né? De grupos, grupinhos, pessoas que acham que sabem tudo, que são as donas do conhecimento. Muitas vezes gente com o nariz empinado. Falo isso porque eu convivi muito tempo no ambiente acadêmico, né? Eu estudei bastante e gosto de estudar, óbvio, mas você convive com pessoas que se acham muita coisa, né? No meio acadêmico. Tem o nariz empinado, ele acha que ele sabe tudo, tá? É o pessoal que não tem pé no chão, é a pessoa que fica na teoria, né? Lendo o texto, interpretando o texto, mas não sabe, né? O que é a realidade, ele não tem uma visão crítica. Então, o que eu diria? Vou continuar estudando, claro. Pretendo fazer o doutorado, né? Tô tentando e vou continuar. Só que é o seguinte, eu me protejo desse ambiente acadêmico, desse pessoal metido, pessoal alienado, que se acha muita coisa, né? Você tem que estudar, mas não para ser formatado. Você não pode se deixar formatar pelo estudo que você está fazendo. Você tem que sempre ter o estudo como uma referência, mas você tem que sempre fazer uma análise crítica do que estão te passando, tá? Você não pode se deixar formatar. Quando você se deixa formatar, o que acontece com o acadêmico é isso, tá? Ele se deixa formatar. Ele não tem um pensamento próprio, tá? Quando você vai conversar com uma pessoa das ciências sociais, da antropologia, da história, da filosofia, da geografia, quando eles vão falar com você, eles ficam citando autores. Eles não conseguem pensar com a própria cabeça. Eu me lembro de que uma vez, eu até perguntei para um deles, né? Falei, peraí, e você? Você pensa o quê? Se eu quisesse saber o que o autor pensa, eu leio o livro dele, você não precisa me dizer. Mas você pensa o quê? Aí ele voltava a falar de autor. Então é o que eu falo. Eles são formatados. Eles ficam presos em autores. Eles não conseguem ver, ficar independente, né? Porque você tem que ser independente. O conhecimento, ele tem que ser uma ferramenta para você, mas não uma muleta para você, tá? Então, eu acho que o estudo é muito importante, fundamental, mas você tem que saber separar os autores do que você pensa. Você tem que ter um pensamento crítico. Não é porque o autor é bam e está escrevendo aquilo que ele é certo, né? Então, aí você vai ter essas pessoas formatadas que eu estou falando, que nem essa antropóloga aí que foi analisar meu livro Infanto Juvenil. Ela é formatada. Se ela quiser um texto de antropologia, eu faço, mas não é um livro infanto-juvenil, né? Então, assim, é uma pessoa que não tem discernimento, ela não consegue ver, né? Diferenciar um livro infanto-juvenil da antropologia, né? Ela é limitada, e eles são assim. Eu sei, porque eu estudei 4 anos com eles. Eles são assim. Eu estudei, mas eu formei um pensamento próprio, tá? De todos os cursos que eu fiz, e outra, eu tenho várias formações. Isso me permite não me formatar. Isso ajuda a eu não me formatar, porque eu tenho várias formações, né? Eu leio bastante. Assim, eu não fico só na antropologia, na sociologia, no direito, no jornalismo, não. Eu vou em várias coisas e eu formo o meu pensamento. Eles são formatados. Eu não sei se contei aqui que uma vez eu discuti com um deles, tá? Várias vezes. No mundo acadêmico, você vai encontrar umas pessoas bem difíceis de conviver, tá? Com o nariz empinado, tá? Discute com muita gente lá.
Mas teve uma vez que eu fiz, foi no mestrado, tá? Esse cara aí, eu nem lembrava dele, tá? Ele apareceu de repente, do nada, assim. Entrou no meu Facebook, conversando, entendeu? Eu nem me lembrava dele, não foi meu amigo. Aí eu vi o nome dele e fui me lembrando. Sim, nem me lembrava dele. Eu fiz um trabalho com ele, né? Quando eu estava no mestrado, fiz um trabalho com ele só. Tá? Mas ele nunca foi meu amigo de conversar, né? E ele apareceu de repente, esse cara, tá? E aí ele falou, nossa, como você tá? Quando ele falou comigo, eu nem sabia quem era. Eu não me lembrava quem era ele. Pelo nome eu não me lembrava, tá? Aí eu fui me lembrando, fui puxando, né, a memória, fui lembrando quem era ele. Mas ele falava comigo como se eu fosse muito amiga dele. Eu nunca fui amiga dele, tá? Nossa, ele falou, escreveu pra mim, nossa, como você tá bem, você tá bonita. Umas conversas esquisitas, tá? Bem machista ele, tá? Ele tem de mestrado e doutorado, tá, inclusive. E ele é machista, ultra machista, inclusive. Aí, eu não gostei de umas coisas que ele falou, entendeu? Falando de beleza, de bobagens. Fui cortando ele, tá? Falei, você é machista, hein? Eu não lembrava que você era tão machista assim. Aí ele não gostou. Ele não gostou, porque o intelectual, quando você chama ele de machista, ele fica, bicho, né? O bicho. Ele não gostou, né? Quando eu falei que ele era machista. Eu falei, porque essas colocações que você tá falando que eu sou bonita, que eu tô isso, que eu tô aquilo, isso é machismo. Eu não te dei essa liberdade. Tá? Eu nem lembrava da cara dele. Ele é um cara chatinho, sem graça, entendeu? É um Zé Mané, tá? Só. Então, e aí... Foi com isso porque ele tem namorada, hein? Ele tava me passando cantada, ele tinha namorada. Falei assim, ó, eu não sabia que você era tão machista assim. Esse papo não cola comigo. Não funciona, tá? Bom, aí ele parou, né? Deu uma maneirada, ele viu, né? Que não estava conversando com qualquer pessoa. E aí, adivinha qual é a tese dele de doutorado? Teve um dia que ele disse que tinha escrito um livro sobre Picasso. Só podia ser. Claro, Picasso foi um cara ultra machista. O Picasso foi muito machista. Inclusive, ele sempre tratou mal as mulheres dele, tá? E outro, Picasso era rico, tá? Ele conseguiu ganhar muito dinheiro com arte, ele nunca sofreu como Van Gogh. Eu não considero o Picasso um grande artista, tá? Porque ele tinha dinheiro, ele pensava em ganhar dinheiro, né? Um cara super tóxico. Várias mulheres que ele teve se mataram, porque ele era um cara egoísta e tóxico, tá? Picasso, sempre machista. E outra, eu fiz uma pesquisa, aquela arte cubista dele, ele pegou, chupinhou das máscaras africanas, tá? Eu fiz um trabalho sobre isso. Eu peguei as máscaras e comparei com os trabalhos dele. São idênticas, tá? E ele colecionava máscaras africanas, tá? De etnias africanas. Então, não era tão brilhante assim, né? Quando eu falei, e esse cara só podia, né? Ele é ultramachista, só podia. Ele estava fazendo um trabalho sobre Picasso, escrevendo um livro. Aí eu falei assim que o Picasso era machista. Sempre foi machista. Ele ficou bravo quando eu falei isso. Eu escrevi, né? Ele defendendo o Picasso, no grupo. Defendendo o Picasso. Falei, ó, não sabia que o Picasso era machista? Várias mulheres dele se mataram. Ele é tóxico, sempre foi tóxico. Você devia, você não estuda ele. Virou uma briga. Eu discutindo com esse cara. Virou uma briga. Ele não tem, entendeu? É aquele intelectual que ele não tem noção, ele não tem crítica. Ele não tem crítica, né? Se ele estuda o Picasso, ele tem que ter uma visão crítica do Picasso. Não achar que o Picasso é um rei, como ele acha, né? Então, assim, ele é um cara tonto, é tonto. Inclusive, quando eu fiz, acho que um trabalho com ele lá, que, aliás, eu nem me lembrava dele, porque ele nunca me marcou, ele era, assim, uma pessoa insonsa. Ele nunca teve personalidade, uma visão crítica das coisas, ele ficava copiando, né? Então, assim, essa coisa de ter doutorado e mestrado é muito relativa, tá? O que vale disso tudo? Você ter um mestrado e um doutorado, isso vale para você ter uma bagagem e formar seu próprio pensamento. Se for para você fazer mestrado e doutorado e ficar vomitando
o que o pensador fala, não compreendo, vale a pena. Não serviu para nada teu doutorado, teu mestrado, tá? Então, assim, você vai ver muita gente assim, sabe? Mané. Nesses cursos, tá? Esse é um. Eu discuti com ele. Ele começou, ficou com raiva. Gente, assim, é o seguinte, vou falar uma coisa. Quando você fala uma coisa e a pessoa começa a te atacar com raiva, é porque você tá certa, tá? Sério. Porque se ele fosse tão seguro, ele não faria isso. Ele perdeu o equilíbrio, inclusive, na frente do grupo, tá? Então, assim, não dá, né? Ele ficou com raiva porque eu chamei ele de machista. Falei que não sabia que ele era assim, que ele não tem nada a ver. Entendeu? Que ele é um cara sem graça. Ai, meu Deus, ficou. Mas você vai encontrar uns Zé Manés assim no mundo intelectual, vários, muitos homens machistas. Todos os homens são machistas. Os intelectuais são mais difíceis, tá? Porque eles usam o conhecimento em prol do machismo, tá? Então é mais difícil. Eles usam o conhecimento deles para fazer o mal, tá? É isso, gente. Até mais. Deus 60, eu tô. Tchau, gente.